As máquinas da Segunda Guerra Mundial. Os americanos. Episódio 2. Soldados da Selva. Primeiro ato. Isolacionismo. Mesmo antes de Pearl Harbor, o presidente Franklin Roosevelt e os chefes militares dos Estados Unidos concordaram em uma estratégia comum com a Grã-Bretanha. A Alemanha, a força mais poderosa e perigosa da aliança nazista, deve ser derrotada primeiro. Somente recursos militares poderiam ser devotados ao Pacífico para deter o Japão a oeste da linha defensiva do Alasca, Havaí e Panamá. As competições por recursos limitados entre os comandantes aliados da Europa e do Teatro do Pacífico foram, na verdade, menos intensivas que o esperado. O Pacífico era uma guerra naval e a pequena força dos Estados Unidos foi requerida no Atlântico além da força aérea. Apesar dos barcos U-Boat, os alemães não possuíam nenhuma ameaça no Atlântico. Os barcos U-Boat foram escolhidos por serem menores e mais rápidos que os navios de escolta. Quase toda a marinha inglesa foi preparada para o Atlântico. Por causa disso, a ofensiva naval americana, especialmente as rápidas forças-tarefas, poderiam ser usadas na Guerra do Pacífico. Mais do que a distância separava as duas guerras, elas se diferenciavam fundamentalmente em estratégia e comando, e também no caráter da luta. Na Europa, a guerra foi planejada e conduzida em combinação com as forças aliadas. As decisões de estratégia foram discutidas e acordadas pelos chefes de Estado americanos e ingleses, e, na ocasião, até o presidente Roosevelt e o primeiro-ministro Winston Churchill. Planejamentos operacionais foram conduzidos, ao menos em altos níveis, pela combinação do alto comando anglo-americano. No Pacífico, os Estados Unidos também tinham como aliados a Austrália e a Nova Zelândia. A taxa das forças aliadas para os Estados Unidos já era bem alta na Europa. As consequências dessa estratégia e planos estavam quase todos nas mãos dos Estados Unidos. Eisenhower, o comandante supremo na Europa, não tinha uma contrapartida no Pacífico. Desde o início da guerra, a rivalidade entre o Exército e a Marinha marcaram o conflito. Os dois serviços competiam por comando, território e recursos. No vasto Pacífico, um oceano cheio de ilhas de corais, deveria haver espaço suficiente para os dois. Mas as rivalidades e a grande distância evitaram que um comandante unificado fosse nomeado, até Douglas MacArthur se tornar o comandante supremo, poderoso aliado, ou SCAP, nos últimos dias de guerra. Em vez disso, o Pacífico foi dividido em áreas de comando. As duas mais importantes eram a área de MacArthur, no sudoeste do Pacífico, ou SWPA, e a área do almirante Chester Nimitz, no Oceano Pacífico, o POA. POA, por sua vez, foi dividido no Pacífico Norte, Pacífico Central e Pacífico Sul. Nimitz pessoalmente deteve o comando no Pacífico Central. A luta no Pacífico era diferente da luta na Europa. As grandes campanhas terrestres que se dirigiam até o coração do país inimigo era a característica das campanhas na Europa. Tanto no SWPA de MacArthur quanto no POA de Nimitz, a Guerra do Pacífico parecia ser constituída de uma série de desembarques anfíbios e campanhas de ilhas, onde a força naval, aérea e de carregamento eram mais pesadas e maiores que as forças terrestres, além de ser de extrema importância. Para os soldados e marinheiros que constantemente desembarcavam nas praias, a Guerra do Pacífico foi mais brutal e mortal que a guerra na Europa. A defesa japonesa sempre se entrincheirava e reforçava os depósitos com casca de coco, e lutava até serem mortos. Eles quase nunca se rendiam. Em Betio, no atol de Tarawa, em novembro de 1943, os marinheiros sofreram 3.301 baixas, incluindo 900 mortos em ação. Tudo isso em um coral de aproximadamente 5 quilômetros de comprimento e 730 metros de largura. Em Iwo Jima, nos meses de fevereiro e março de 1945, os marinheiros perderam quase 6.000 homens e mais de 17.000 ficaram perdidos e lutaram por 5 semanas para tomar uma ilha com menos de 5 quilômetros de comprimento. E nenhum batalhão sofreu menos que 50% de baixas e muitas perdas de alto valor.
No sudoeste do Pacífico, as baixas de MacArthur foram proporcionalmente poucas. Com as lutas nas grandes terras da Nova Guiné e das Filipinas, houve mais espaço para manobras e podia-se quase sempre abatê-los onde não seriam abatidos. A história da guerra no Pacífico aconteceu basicamente em 3 períodos. Os primeiros 6 meses de guerra, de dezembro de 1941 até maio de 42, foi uma época de vitórias japonesas ininterruptas. E com a volta da expansão japonesa em meados de 1942, a maré virou. Na metade de 1942 até a metade de 43, a estratégia japonesa os levou até o sul do Pacífico, cegos pelas batalhas do Mar Coral. Em maio de 1942 e a Midway de junho de 1942. A ofensiva limitada americana nas Ilhas Salomão e na área de Papua, ao leste de Nova Guiné, foi lançada nos últimos meses de 1942. As duas ofensivas começaram muito pequenas e chegaram perto da queda. Mesmo representando o dia da derrota no Pacífico e os primeiros passos em direção à vitória. Esses passos se transformaram em grandes saltos em 1944 e 45. 2 ofensivas anfíbias se desenvolveram. Como MacArthur avançou pela costa norte da Nova Guiné até as Filipinas, e Nimitz atravessou 3 quilômetros pelo meio do Pacífico das Ilhas Gilbert até Okinawa. Segundo ato. Yamamoto vai à loucura. O Japão, amplamente suprido de recursos naturais para alimentar suas indústrias, procura no mar por suprimento estratégico, como o minério e também o petróleo. Antes de 1943, a América do Norte era a fornecedora principal do Japão. Mas o presidente Roosevelt e o secretário de Estado Cordell Hull cortaram os fornecimentos americanos em uma tentativa de forçar os japoneses a acabarem com a hostilidade contra a China. Os japoneses desejavam há muito tempo os recursos ricos das colônias da Inglaterra e Holanda no sudoeste da Ásia, e como o embargo do comércio americano se estreitou, os japoneses procuravam cada vez mais por matérias e recursos estratégicos ao sul. Só os Estados Unidos ficaram no caminho do Japão. A frota americana em Pearl Harbor era a única força capaz de desafiar a marinha japonesa. E as bases americanas nas Filipinas podiam ameaçar as linhas de comunicação entre o Japão e seu arquipélago, como também na Índia Oriental. Todo container de petróleo que ia para o Japão teria de passar pela base americana em Luzon. Por essa necessidade e constrangimento, o plano de guerra emergiu no Japão. Primeiro, sua marinha neutralizaria as frotas americanas com um ataque surpresa a Pearl Harbor. O Japão também cercaria as bases americanas no Pacífico Central, que estavam nas ilhas de Guam e Wake, e invadiriam as Filipinas. Com a força naval americana mutilada, os militares japoneses estariam livres para tomar Burma, Malaya, Singapura e as colônias holandesas na Índia Oriental, com uma série de operações anfíbias. Então o Japão estabeleceria um anel de defesa em volta do seu novo império conquistado, fortificando as ilhas no Pacífico Sul e Central. Os líderes do Japão estavam convencidos de que, uma vez que os americanos estavam envolvidos na guerra europeia, eles iam negociar a paz no Pacífico. Para deter as ambições japonesas, as forças armadas dos Estados Unidos teriam que limitar os recursos. 2 forças pequenas constituíam o centro das defesas americanas no Pacífico: a guarnição no território do Havaí e o comando do general Douglas MacArthur na comunidade das Filipinas. Ambos estavam ocupados com cerimônias, inspeções e treinamentos lentos. Os oficiais e suas esposas ocupavam-se durante a noite e finais de semana com as atividades sociais e o golfe. Enquanto isso, os soldados se divertiam com mais prazeres terrenos nos bares e bordéis de Honolulu e Manila. Mesmo assim, essas forças poderiam enfrentar casualidades opressivas no evento da guerra. As milhares de ilhas que englobavam as Filipinas ficavam a 12 mil quilômetros da costa oeste dos Estados Unidos, mas apenas a 320 quilômetros da base japonesa em Formosa. Para defendê-los, o general MacArthur tinha o equivalente a 2 divisões de tropas regulares.
16 mil soldados americanos e mais 12 mil filipinos. Ele podia alistar milhares de soldados das Filipinas, mas não estavam treinados e estavam pouco equipados. O tenente-general Walter Short, do Comando Havaiano, tinha 43 mil tropas armadas, incluindo 2 infantarias, artilharias costeiras, corporações aéreas e tropas de apoio. Assim, em terra, os Estados Unidos tinham o equivalente a 3 divisões no Pacífico para enfrentar o exército imperial japonês. As estratégias americanas tinham que se desenvolver em 2 planos para conter a possível agressão japonesa, uma das marinhas e outra do exército. A Marinha planejou lutar pelo Pacífico Central em uma batalha climática e decisiva com as tropas japonesas. O exército não via outro meio de salvar as Filipinas senão o de favorecer as defesas estratégicas ao longo das ilhas do Alasca, Havaí e Panamá. Perder completamente as Filipinas era politicamente impossível. E como a guerra ficava freneticamente mais próxima, foram feitos esforços para aumentar as defesas da comunidade. Tanto MacArthur quanto o chefe de Estado e do Exército, General George Marshall, superestimaram as chances de suas forças e subestimaram a força e habilidade dos japoneses. Em particular, exageraram grosseiramente no poder de uma nova arma, o bombardeiro B-17 Flying Fortress, o qual voou para as Filipinas nos últimos dias de paz. Todos os esforços provaram ser pequenos e tardios. O plano de guerra dos japoneses foi perfeito. Em 7 de dezembro de 1941, o Japão paralisou as tropas do Pacífico no ataque a Pearl Harbor. Nas Filipinas, os aviões japoneses destruíram a maior parte da força aérea de MacArthur, que estava em solo.
Com a posição efetiva da frota, os japoneses tomaram Burma, Malaya, Singapura e as colônias holandesas na Índia Oriental com rápidas sucessões. Em março de 1942, os japoneses haviam conquistado um império. Só o exército de MacArthur, que estava sitiado, mantinha sua base na ilha principal das Filipinas, em Luzon. Um exército japonês havia desembarcado ao norte de Luzon em 22 de dezembro de 41 e começou a se dirigir para o sul em direção a Manila. Primeiramente, MacArthur ficou inclinado a enfrentar os japoneses na praia. Mas não possuía nenhuma força aérea e a pequena frota naval asiática dos Estados Unidos não estavam em posição de desafiar o Japão no mar. Os soldados dos Estados Unidos e da patrulha das Filipinas eram tropas excelentes, porém eram menores e não tinham apoio aéreo. Desistindo da estratégia inicial de derrotar os inimigos na praia, MacArthur decidiu se retirar para a península de Bataan. Lá, ele poderia procurar uma estratégia de defesa e esperar, agrupando suas linhas e usando as montanhas, selva e terreno como vantagem. Poderia até se manter a tempo de uma força de resgate ser montada nos Estados Unidos. Mas havia muita gente em Bataan e havia pouco alimento e munição. Em março, estava claro que a ajuda dos Estados Unidos não estava a caminho. A força filipina estava fraca por desinteria e malária, mesmo assim continuava a lutar. Em março, o presidente Roosevelt ordenou que MacArthur escapasse para a Austrália. Ele deixou seu comando com o major-general Edward King, que em 9 de abril foi forçado a render a força de Bataan cansada, exausta e faminta, bem como o tenente-general Jonathan Wainwright. Wainwright continuou a resistir na pequena ilha na Baía de Manila até 6 de maio. As tropas americanas e filipinas estavam na ilha sob constante artilharia e bombardeio aéreo japonês. Depois que as tropas japonesas desembarcaram na praia, Wainwright concordou em render Corregidor e todas as outras tropas na ilha. Em 9 de maio de 1942, a batalha para as Filipinas havia acabado, embora muitos americanos e filipinos tivessem ido para as montanhas e continuado a guerrilha contra os japoneses. A defesa corajosa de Bataan teve um final triste e infame. Os japoneses levaram seus prisioneiros para os campos ao norte de Luzon, negando comida e água para os homens doentes e famintos. Quando os prisioneiros começaram a cair, os guardas japoneses atiravam ou os furavam com as baionetas e deixavam os corpos ao lado das estradas. Os guardas japoneses devem ter matado 600 prisioneiros americanos e 10 mil filipinos. A notícia do ataque japonês a Pearl Harbor havia chocado o povo americano. As notícias da marcha à morte em Bataan os encheu de ódio. Em maio de 1942, os japoneses já tinham superado suas expectativas. Um vasto império estava em suas mãos de forma rápida e a baixo custo. Por isso, eles queriam seguir mais adiante. Se suas forças poderiam se mover pelas Ilhas Salomão e pela costa sul da Nova Guiné, eles poderiam ameaçar a Austrália e cortar as linhas de comunicação americanas onde MacArthur tinha sua base. Se pudessem ocupar as Ilhas Midway, a quase 2.000 quilômetros de Honolulu, eles poderiam forçar as tropas americanas a voltarem para a costa oeste. Na confiança excessiva, os japoneses plantaram a primeira grande derrota do Japão. Terceiro ato. Virada de sorte. A sorte dos japoneses mudou no meio de 1942. Suas vitórias ininterruptas terminaram com a maior batalha da história. Em maio de 1942, a Batalha do Mar Coral criou uma nova ofensiva japonesa no Pacífico Sul. No mês anterior, os japoneses haviam sofrido uma derrota na Batalha de Midway, no Pacífico Central. Agora, americanos e australianos podiam iniciar 2 contra-ataques. Um em Salomão e outro em Papua, Nova Guiné. A primeira destacando a marinha e o exército, e o segundo, o exército e os aliados australianos. Os recursos americanos eram poucos. Quando MacArthur chegou à Austrália em março de 42, ele descobriu, para seu desânimo, que havia pouco a comandar.
A milícia australiana, a armada dos Estados Unidos de alguns milhares de homens e as tropas de serviço era tudo o que ele tinha. A 7ª Divisão Australiana, que retornara recentemente do norte da África, onde estava lutando contra os alemães, e 2 divisões da Guarda Nacional dos Estados Unidos, a 32ª e a 41ª, que chegariam em abril e maio. MacArthur tinha aviões para 2 esquadrões de bombardeiros e 6 esquadrões de luta. Com estas forças, ele se aprontou para tomar Papua, enquanto o almirante Nimitz, com forças igualmente restritas, atacava Guadalcanal, nas Ilhas Salomão. De todos os lugares onde houve batalhas na Segunda Guerra Mundial, Guadalcanal e Papua foram os piores. Ainda que separadas por 1.287 quilômetros pelo oceano, os 2 lugares eram iguais em terreno e clima insalubres. O tempo era quente e úmido. As chuvas excediam 508 centímetros por ano, e durante essa temporada, às vezes, chovia de 20 a 25 centímetros por dia. A temperatura em dezembro alcançava 27 graus e a umidade caía para 80%. O terreno e a vegetação eram ruins. O lugar era escuro, úmido e coberto pela selva e pantanoso ao longo da costa. Os insetos eram inúmeros. Os soldados e marinheiros nunca estavam secos. A maioria lutava tremendo de febre. Para cada 2 soldados que se perdiam em batalha, 5 estavam doentes, especialmente com malária, dengue, desinteria ou doença de Tsutsugamushi, uma perigosa doença encontrada nos acarinos da selva. Quase todos sofreram de jungle rot, úlceras causadas por doença na pele. Guadalcanal ficava na parte sudoeste de Salomão, um arquipélago com quase 1.000 quilômetros. Os porta-aviões e outras embarcações aguentaram os desembarques, mas não podiam providenciar ar puro ou superioridade naval. Os marinheiros desembarcaram em 7 de agosto de 1942 e, sem oposições, conquistaram um importante espaço. Esta foi a última ação em Guadalcanal. Os porta-aviões se afastaram assim que os marinheiros desembarcaram. Então, os navios japoneses surpreenderam os navios americanos de apoio na Batalha da Ilha de Savo e afundaram rapidamente 4 cruzadores e destroyers. Em terra, o exército japonês lutou furiosamente para reconquistar as terras. Por meses de luta, os marinheiros quase não suportaram. Alguns almirantes americanos até pensaram que a batalha seria perdida, mas gradualmente foram estabelecendo bases de aviação para a providência de cobertura aérea e a marinha poderia voltar. Como o Japão continuava a colocar homens em luta, Guadalcanal se tornou uma batalha de atritos. Lentamente, os recursos americanos cresciam, enquanto os japoneses estavam gradativamente incapazes de reporem suas perdas. Em outubro, os soldados das divisões americanas se reuniram em batalha. Em novembro, a Marinha ganhou em uma vitória esmagadora as águas próximas à praia. E no início de 1943, o 25º Exército de Infantaria estava comprometido com a vitória. O contingente foi somado com marinheiros e as forças foram reorganizadas como a 14ª Corporação, comandada pelo general do Exército Alexander Patch. Como os japoneses não eram mais capazes de recuperar suas forças, os soldados inimigos começaram a morrer de fome nas selvas. E antes de fevereiro, 6 meses depois do desembarque, Guadalcanal estava finalmente segura. Enquanto isso, a mais de 1.000 quilômetros a oeste da Península Oriental da Nova Guiné, outro conflito se iniciava. Mesmo depois da Batalha do Mar Coral, os japoneses persistiam no esforço em tomar o Porto Moresby, uma cidade estratégica na costa sul da Nova Guiné. No final de julho de 1942, eles desembarcaram na costa norte, na grande ilha montanhosa, e começaram a seguir para o porto de Moresby, atravessando as altas montanhas Owen Stanley. Quase intransponíveis em circunstâncias normais, a trilha que seguiram era um pântano sob constante chuva. Os suprimentos se esgotaram. A comida era pouca. Sofreram com a febre e desinteria. Foram derrotados pelas defesas australianas antes de alcançarem o objetivo, e os japoneses se retiraram.
Enquanto isso, MacArthur tinha que se decidir se lançaria um contra-ataque à cidade fortificada de Buna e outra base japonesa na costa norte. Ele mandou uma porção da 7ª Divisão Australiana e da 32ª Divisão Americana em direção às mesmas selvas montanhosas usadas anteriormente pelos japoneses. O resultado foi o mesmo. As suas tropas alcançaram a tempo a costa norte, mas estavam muito debilitadas para lutar. Em volta de Buna e perto da vila de Gona, os japoneses se protegeram com troncos de coqueiros que eram impenetráveis para exércitos pequenos e artilharia mortal. Os americanos necessitavam de artilharia, lança-chamas e tanques. Enquanto eles se esforçavam para vencer os inimigos, a falta de provisões e as doenças devastavam as tropas. Como elas em Guadalcanal, os australianos e os homens da 32ª Divisão quase não suportaram. Os japoneses também enfrentaram sérios problemas. Seus comandantes tiveram de escolher entre o reforço de Guadalcanal ou Buna. Escolheram Guadalcanal e se retiraram para algum apoio da guarnição de Buna. O crescimento da Força Aérea Americana tornou impossível para a Marinha Japonesa reabastecer suas forças na praia, e as tropas começaram a ficar sem comida e munição. Em dezembro, estavam no limite da inanição. Foi aí que a Batalha de Atrito mais perdurou, e antes de janeiro de 1943, a última resistência japonesa foi eliminada. Buna foi marcada por mais baixas que Guadalcanal, e em alguns aspectos foi a pior campanha. O terreno era ruim. Os homens que atravessavam Owen Stanley disseram que foi a marcha mais difícil da vida deles. Os americanos tinham deficiência de quase tudo para o sucesso: armas, roupas próprias, repelentes de inseto e alimentos adequados. A garantia de MacArthur: pelo resto da guerra, sua política era de passar pelos pontos mais fortes dos japoneses. Quando as batalhas por Guadalcanal e Buna começaram, os americanos não tinham forças suficientes para ganhar. A força dos americanos cresceu e a batalha foi vencida. Pelos próximos 3 anos, ela cresceria em proporções esmagadoras. Quarto ato. Aviões vão para Tóquio. No fim de 1943, a reunião dos chefes de Estado americano não tinha adotado uma estratégia clara para a vitória da guerra no Pacífico. No início da guerra, eles admitiram que a responsabilidade da luta contra o Japão cairia sob as forças chinesas. O tamanho do exército japonês foi organizado na China, e os líderes chineses tinham um imenso continente para dispor. Para treinar e suprir o exército chinês seria uma tarefa impossível. Além disso, a luta na China não tinha nenhum objetivo estratégico. Em vez disso, o sucesso das Ilhas Salomão e Papua e a força crescente dos exércitos de MacArthur e Nimitz deu aos chefes de Estado mais meios de destruir os japoneses no Pacífico. Eles decidiram lançar 2 ofensivas sobre as ilhas japonesas. Usando as forças armadas, aéreas e a tropa de couraçados e cruzadores, MacArthur avançaria pela costa norte da Nova Guiné em direção às Filipinas. Nimitz, usando os porta-aviões, os aviões, a marinha e o exército, cruzaria o Pacífico Central. A estratégia era oportunista e deixaria sem resposta as questões de prioridades e objetivos finais. No centro da estratégia estavam as técnicas desenvolvidas do combate anfíbio e poder aéreo tático. Posicionar as tropas na praia, enfrentando um inimigo determinado, sempre foi a manobra mais perigosa de uma guerra. A Segunda Guerra Mundial provou que a força de assalto precisava de uma supremacia aérea e marítima e de uma força de combate opressiva para ser bem-sucedida. Mesmo assim, conquistar as forças de defesa poderia levar um grande número da infantaria às praias. Uma aeronave especial para pouso deveria ser construída para trazer os tanques e a artilharia para a praia junto à infantaria, e tanto o apoio aéreo como a artilharia naval seriam necessários. MacArthur foi para a costa norte da Nova Guiné, onde estavam as medidas exatas para aviões bombardeiros. A tarefa principal de Nimitz era apoiar e defender as forças terrestres. Assim que possível, após o desembarque, os aviões seriam trazidos para livrar as operações dos porta-aviões.
As ilhas do Pacífico Central tinham pouca semelhança com as selvas de Guadalcanal e Nova Guiné. Os atóis como Tarawa e Kwajalein eram cinturões de corais que cercavam grandes lagos de água. Onde o coral ficava sobre a água, formavam-se pequenas ilhas. Esses pequenos bancos de areia se transformaram em locais para manobras e frequentemente deviam ser atacados frontalmente. As grandes ilhas como Guam e Saipan tinham origem vulcânica, como rochas sulcadas usadas para se defender. Os efeitos do estouro das conchas eram multiplicados pelos pedaços de rochas quebradas. Em novembro de 1943, a campanha de avanço de Nimitz começou com assaltos em Betil, no atol de Tarawa, e em Makin, a centenas de quilômetros ao norte. Era um começo difícil. Os homens da 27ª Divisão da Infantaria defenderam Makin com facilidade relativa, mas em Betil, a 2ª Divisão da Marinha encontrou uma resistência mortal e obstinada. As artilharias naval e aérea atacaram e falharam em eliminar a defesa e as embarcações ancoradas no Recife, onde foram destruídos pela artilharia japonesa. As lições aprendidas auxiliaram em uma operação anfíbia futura. Como MacArthur, Nimitz estava determinado a passar pelas ilhas e acabar com as bases inimigas. Durante janeiro de 1944, eles desembarcaram nas Ilhas Marshall, em Kwajalein e em Withok. E depois em Guam e Saipan, nas Ilhas Marianas, durante junho e julho. Pelas Ilhas Marianas ficaram a 241 quilômetros de Tóquio. Os porta-aviões japoneses remanescentes vieram para a luta. O resultado da batalha no mar das Filipinas foi um desastre para os japoneses. Batalha que os pilotos da Marinha dos Estados Unidos chamaram de o Grande Tiro do Peru das Marianas. Os porta-aviões japoneses foram eliminados efetivamente. Quase logo depois das Marianas ficarem livres das forças aéreas, começaram a preparar o terreno para receber novos bombardeiros como o B-29S. Em uma área que passava dos 4.800 quilômetros quadrados, os B-29S podiam alcançar quase todas as cidades japonesas, incluindo Tóquio. Em novembro de 1944, a 20ª Força Aérea começou a estratégia da campanha de bombardeio contra o Japão, a qual foi indiretamente chamada de a luta mais difícil da guerra. Chini Iwo Jima, a 1.207 quilômetros a sudoeste de Tóquio, era tanto uma base para ser destruída pelo B-29 quando ele voltasse de seus bombardeios sobre o Japão, como também uma base para as tropas de atiradores. A luta na ilha, a 8 quilômetros de distância, durou 5 semanas, entre fevereiro e março de 1945, e custou mais de 25 mil mortes. Quase 6 mil americanos da 4ª e 5ª Divisão da Marinha e 20 mil japoneses também foram mortos. Enquanto Nimitz cruzava o Pacífico Central, MacArthur andava pela costa da Nova Guiné, preparando seu retorno para as Filipinas. Sem porta-aviões, seu progresso era lento, porém com menor custo do que de Nimitz. Após a liquidação da área de Buna em janeiro de 1943, MacArthur passou o ano seguinte conquistando o noroeste da Nova Guiné. Nos 8 meses seguintes, ele se movimentou pela costa norte dos Países Baixos da Nova Guiné até a ilha de Morotai. Ele tinha de cobrir suas terras com bases de aviação, portanto tinha que delimitar fronteiras de mais de 320 quilômetros ou menos em uma linha de vantagem de quase 3.218 quilômetros de distância. Além disso, ele tinha de construir campos onde pudesse pousar. Em outubro de 1944, MacArthur estava pronto para seguir para as Filipinas, mas esse objetivo também estava além de seus aviões. Nimitz emprestou os pesados porta-aviões do seu almirante William Halsey e em 20 de outubro de 1944, o 6º Exército de MacArthur desembarcou na ilha Leyte, no centro das Filipinas. Os japoneses reagiram vigorosamente. Pela primeira vez na guerra, eles usaram pilotos kamikaze, em missões suicidas lideradas por jovens pilotos treinados. E usaram seu último porta-aviões como isca para tirar o porta-avião de Halsey da batalha. Com Halsey fora da batalha e sem poder cobrir as forças, os japoneses planejaram usar navios convencionais para derrotar os navios americanos e destruírem os barcos de apoio ancorados nas praias. Quase conseguiram. Na Batalha do Golfo de Leyte, foram as armas dos navios e não os porta-aviões que decidiram a luta. A força naval japonesa estava dizimada.
O Japão não tinha mais uma marinha efetiva. Como eram violentas as lutas nas ilhas, envolviam pequenos pelotões que não eram piedosos. No entanto, a última grande campanha da Guerra do Pacífico em Luzon e Okinawa ganhou um pequeno caráter da guerra na Europa. Eram lutas longas em porções grandes de terra, com exércitos inteiros que sustentavam um combate por muitos meses. Como eram violentas, as lutas nas ilhas envolviam pequenos pelotões que não eram piedosos. No entanto, a última grande campanha da guerra no Pacífico, em Luzon e Okinawa, ganhou um pequeno caráter da guerra na Europa. Eram lutas longas em porções grandes de terra, com exércitos inteiros que sustentavam o combate por muitos meses. As defesas japonesas em Luzon chegavam a 262 mil soldados sob o comando do tenente-general Tomoyuki Yamashita, talvez o melhor comandante de campo do exército japonês. Yamashita se recusou a abrir a batalha, sabendo que o poder de fogo e superioridade dos ataques aéreos seriam dos americanos. Em vez disso, ele se preparou com posições de defesa, onde suas forças poderiam evitar as forças americanas em pontos como rodovias e campos de aviação. Ele queria forçar os americanos a atacarem as posições japonesas em uma nova batalha de atrito. O plano dele funcionou. O 6º Exército de MacArthur, sob o comando do tenente-general Walter Kruger, desembarcou em Luzon em 9 de janeiro de 1945 e começou a campanha terrestre mais longa do Pacífico. As forças de MacArthur lutaram por quase 7 meses e tiveram quase 40 mil baixas antes que os japoneses se rendessem. O maior desembarque de Nimitz no Pacífico Central aconteceu em Okinawa, apenas a 482 quilômetros do Japão, em 1º de abril de 1945. 3 meses antes da luta terminar, o 10º Exército, 4 divisões de infantaria e 2 divisões da Marinha foram preparadas ali. Como seu correlativo em Luzon, o comandante japonês em Okinawa, o tenente-general Mitsuru Ushijima, se recusou a lutar nas praias e se retirou para as montanhas rochosas para forçar a batalha de atrito. Novamente, a estratégia funcionou. As baixas dos Estados Unidos foram surpreendentes, a maior da Guerra do Pacífico. Mais de 12 mil americanos entre soldados, marujos e marinheiros morreram durante a batalha. Em Okinawa, os japoneses lançaram grande número de kamikazes sobre a guerra. E o resultado foi assustador. 26 navios afundaram e 168 ficaram danificados. Quase 40% dos americanos mortos eram marinheiros que morreram durante os ataques kamikaze. Quando as batalhas de Luzon e Okinawa acabaram em julho, a invasão na ilha japonesa de Kyushu já tinha sido ordenada pelos chefes do Estado-Maior. A data estava marcada para 1º de novembro de 1945. Kyushu fornecia bases para intensificar os bombardeios aéreos e fortificar o bloqueio naval em volta de Honshu, a principal ilha do Japão. Uma invasão massiva na área de Tóquio estava marcada para 1º de março de 1946, se a resistência japonesa continuasse. Com a recente experiência de Okinawa, muitos planejadores temiam que a invasão do Japão poderia produzir um banho de sangue. Na verdade, o Japão já estava derrotado. Não tinha defesa pelo mar, sua força aérea tinha acabado e as cidades estavam queimadas pelas bombas incendiárias. Os bombardeios atômicos de Hiroshima e Nagasaki em 6 e 9 de agosto e a declaração de guerra soviética em 8 de agosto forçou os líderes do Japão a reconhecerem o inevitável. Em 15 de agosto de 1945, o imperador Hirohito anunciou a rendição do Japão e para as forças japonesas baixarem as armas. Apesar da resistência suicida, eles obedeceram imediatamente. Com o dia da vitória, em 2 de setembro de 1945, a grande guerra da história da humanidade terminou. Os Estados Unidos emergiram da guerra com grande comprometimento do militarismo global, que incluía a ocupação da Alemanha e do Japão e da supervisão dos interesses dos aliados em áreas liberadas. Quase 13 milhões de americanos estavam uniformizados no fim da guerra, e mais de 8 milhões deles eram soldados. Mas o impulso era forte para seguir os padrões do passado e desmantelar sua força.
As famílias pressionavam o governo para trazerem os garotos de volta para casa, e os soldados exigiam a aceleração do processo de separação. O monopólio americano da bomba atômica parecia fornecer todo o poder que a segurança americana precisava. Alguns protetores da Força Aérea argumentavam que a bomba fez o exército e a marinha ficarem obsoletos. O presidente Roosevelt morreu em abril de 1945, na véspera da vitória. O novo presidente Harry Truman e seus conselheiros tentaram resistir às pressões políticas da desmobilização. Truman queria manter um exército de 1,5 milhão de homens, uma marinha de 600 mil e a Força Aérea de 400 mil soldados. Mas nem o Congresso e nem o povo americano queriam sustentar tal força. Com 5 meses do dia da vitória, 8,5 milhões de homens e mulheres alistados receberam baixa. E em junho do ano seguinte, 2 divisões inteiras estavam prontas para se estruturarem em caso de emergência. Em 1947, o número do exército era meramente de 700 mil homens, o 6º maior exército do mundo. Muita coisa ainda mudaria para que o exército voltasse ao seu status de pequeno como era antes da guerra. Milhões de veteranos agora lembram do serviço com orgulho. O início da Guerra Fria, especialmente com o bloqueio de Berlim em 1948, enfatizando dramaticamente a necessidade de permanecer forte. O exército cresceu como a grande força de segurança do povo americano e não poderia mais trabalhar apenas como uma força policial. Além disso, sempre haverá épocas onde novos conflitos podem demonstrar os limites da força atômica e a prova de que forças terrestres sejam tão necessárias quanto foram no passado.